Mas vamos com o camarote primeiro. A questão é o seguinte, eu estava conversando com integrantes do Supremo Tribunal Federal, alguns até fazem considerações, olha, a questão das decisões monocráticas, é possível debater isso. A questão é o momento e as motivações. A outra não, é completamente inconstitucional. Agora mesmo eu estava conversando com um integrante da Suprema Corte que me lembrava de forma clara, esse movimento de poder moderador, que é na prática isso, o Congresso passa a revisar decisões do Supremo Tribunal Federal, isso aconteceu no Brasil na Constituição Polaca, aquela de 1937, quando você tinha um governo autoritário de Getúlio Vargas. Ponto. Então é isso que o absurdo dessa tramitação, especificamente, é de transformar o Congresso numa casa revisora do Supremo Tribunal Federal. E aí você tem ainda projeto de lei, você tem um pacote ali de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. O ideal é que isso tivesse um outro momento, sem esse viés de enfrentamento e tentar enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, e aí sim você poder analisar de forma sóbria, inclusive essa questão das decisões monocráticas. Eles querem fazer lavagem cerebral em você. Cuidado. Olha esse próximo vídeo da Dora Kramer. Olha a postura que essa galera tem com o Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar Dora Kramer para vocês. Olha só. Viram só? Ninguém morreu de abstinência em 38 dias necessários para se cumprir a lei. E ainda tem aqui o contexto adicionado por leitores do X. Punir usuários que não são parte do processo no Supremo é uma violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A postagem confunde violação do devido processo legal com cumprimento da lei. E eu já quero jogar essa daqui para a Karina, porque é impressionante, Karina, a força de jornalistas, né, o esforço que eles fazem para defender a qualquer custo a censura e a postura abusiva de ministro do Supremo Tribunal Federal. A única coisa que eu presumo disso é que existe alguma fonte de recurso, de influência, de status que tem nutrido essa postura completamente revolucionária e radical desses jornalistas. O que o Camarote ele não fala, ele fala muito bem da Constituição ali antes, tal, mas eles não falam da Constituição de 88, que é extremamente socialista, é uma Constituição coletivista que tem apenas 36 anos e coloca o coletivo acima do indivíduo. Isso ninguém fala. Isso é um grande problema. Nosso problema é a Constituição, sim, não tenho a menor dúvida disso. Agora, em relação ao Supremo Tribunal Federal, gente, o Supremo, todo mundo fala aqui para fazer a reforma do Supremo, a reforma, né, do Judiciário e a reforma disso e daquilo. Os ministros do Supremo já estão fazendo essa reforma sem o aval do Congresso, sem o aval da população, sem o aval de ninguém. Por quê? Porque Barroso ele esteve na China conversando com os ministros da Suprema Corte chinesa, do Partido Comunista Chinês, que eles têm um acordo bilateral para fazer trocas de modus operandi dentro do Brasil também, que a China nomeou através, o Xi Jinping, dizemos assim, nomeou esse acordo falando que é uma nova era da jurisprudência. Ou seja, o Brasil está indo fazer escola com a China, buscando todos os instrumentos que eles têm dentro da jurisprudência deles para trazer para o Brasil. Você aceitando ou não, será assim. E assim está sendo feito. Isso ninguém fala. Isso os jornalistas não falam. Como o Camarote ele falou, falei com o ministro do Supremo, ele está passando informação que eles querem que seja comunicada à população. Ou seja, fale isso que eu estou te falando. Ou seja, eles não passam de um propagandista do regime. Quando o papel do jornalista é trazer as informações que o sistema não quer que a população saiba. Isso, o jornalismo nesse quesito, morreu no Brasil. Morreu, porque o jornalismo hoje está sendo desenvolvido por militantes, por pessoas que são pagas perfumadamente pelo establishment, por esses regimes que estão sendo criados ali dentro do Brasil para transmitir as informações do regime. Só isso. Goste você ou não, entenda você ou não do jogo geopolítico, dane-se. Essa é a informação que eu dou a vocês. Isso é extremamente perigoso.
O Brasil está, sim, fazendo acordos bilaterais com a jurisprudência chinesa, que Barroso já esteve na China no final do mês de julho deste ano, fazendo uma palestra. Barroso está fazendo palestras ao redor do mundo, sobretudo em Londres, países estratégicos, para falar sobre essa nova jurisprudência, que eu não chamo mais de jurisprudência, mas sim de juristocracia. Essa é a nova era da juristocracia dentro dos países que se consideram democráticos, à la chinesa, que vão ser introduzidos, você gostando ou não. Então, quando as pessoas falam, nós temos que fazer a reforma do judiciário. Pois bem, a reforma do judiciário já está sendo feita diante dos nossos olhos e nos moldes chineses. E tudo isso é extremamente preocupante porque mostra exatamente o ponto que a gente tem batido bastante, Adriles. A gente faz essas colocações aqui e é importante frisar isso. Eu não tenho nada de pessoal contra o Camarote, contra a Dora Kramer. Quando eu olho para jornalista falando que são 38 dias de abstinência, essa pessoa, a Dora Kramer, ela não tem a menor ideia, pelo menos ela demonstra isso inequivocamente no post dela, do que é liberdade de expressão e da sua importância, ou ela finge não entender a importância da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, Adriles. Você tá mudo, meu irmão. De novo. Tá. Aí. O que a Dora Kramer faz é simplesmente endossar uma ditadura. Eu tenho algo contra a Dora Kramer. Eu acho que ela deixa de ser jornalista no momento que ela normaliza e relativiza e ameniza a censura. O Brasil ter ficado 38 dias sem Twitter não é pelo fato de o Twitter não ter cumprido a legislação brasileira. É pelo fato de ditadores de toga não terem cumprido a legislação brasileira. Quem está cumprindo a legislação brasileira foi exatamente o nosso querido Elon Musk, que vê que a Constituição brasileira não deixa ninguém ser censurado de maneira prévia. Ai, mas é crime. Crime de quê? De fake news. Crime de opinião não existe no Brasil. Crime de quê? Discurso de ódio. Você criticar, ou incisivamente criticar um ministro da Suprema Corte ou qualquer ator político não é crime no Brasil. É crime se você caluniar, se você difamar, se você injuriar, e aí deveria ser movido um processo contra essa pessoa. Então, quem defende as normas constitucionais do país, vigentes aqui no Brasil, é o senhor Elon Musk. E quem defende ditadura de toga, que proíbe Twitter no Brasil, assim como é proibido em Mianmar, Turcomenistão, China, Rússia, não é jornalista. É capacho de ditador. Quando o Gerson Camarote fala, eu falei com o ministro e ele falou que eventualmente o Elon Musk cedeu e vai ter que cumprir a legislação brasileira, ele está sendo porta-voz, ele está sendo ventríloco de ditador, ele não está sendo jornalista. A Rede Globo, por inteiro, é porta-voz, capacho e ventríloco de ditadores. Ninguém ali na Globo, e parte do jornalismo brasileiro, infelizmente, da grande mídia brasileira, da qual a Dora Kramer faz, hoje pode ser considerado jornalista. Que jornalista, como diz o Milor Fernandes brilhantemente, jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. O que ele quis dizer com isso? Se você não se contrapõe ao poder, e sobretudo se você não se contrapõe a um poder ditatorial, que arranca, por exemplo, a maior rede social do mundo de jornalismo e negócios, você é um capacho, você é um nada, você é um soldado de ditador. Você não faz oposição, você não fiscaliza o poder, você não critica o poder, você não se contrapõe à ditadura, você é um nada.